Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Amém. Então, bem-vindo a essa segunda conversa sobre o Catecismo da Igreja Católica. E na nossa conversa passada, nós conversamos desde a criação do mundo por Deus até a chegada do pecado, quando guiados, ou tendo o livre-arbítrio nas suas mãos, que foi dado como presente por Deus, Adão e Eva escolheram a desobediência. E como Deus, em sua infinita bondade, infinita misericórdia, ele deu a chance melhor ainda, porque ele tinha dado, já quando ele criou o paraíso e colocou lá Adão e Eva, ele tinha dado aos dois a oportunidade de experimentar, a viver um pouquinho. Ele deu a chance para os dois, e ele ia dar a chance para a humanidade de experimentar a felicidade que ele mesmo experimentava. E aí, quando os dois desobedeceram a ordem dele de não comer o fruto daquela árvore específica, ele pensou no que ele poderia fazer, e ele poderia ter feito várias coisas, inclusive de ter desistido da humanidade, que desobedeceu ele na primeira oportunidade que ele teve, que a humanidade teve. Mas ele resolveu dar uma chance para nós melhor ainda. E ele manda Jesus, que foi o seu filho, livre do pecado, Então ele foi uma segunda versão, a versão melhorada de Adão, totalmente sem pecado, para nos servir de exemplo e para nos ensinar quais eram as vontades de Deus, para que, se a gente obedecesse essas vontades, a gente teria a chance de fazer as pazes com Deus, porque não é porque ele nos deu tantas coisas que ele falou assim, então se ele tá dando é porque ele já tá de bem com a gente. Não, ele fica chateado. Então a gente tem que fazer as pazes com ele e assim ganhar a oportunidade de viver eternamente, depois da nossa morte, a felicidade eterna ao lado dele, no céu. Então Jesus veio, ele cumpriu a sua missão de ensinar, passar os ensinamentos de Deus. Só que, sabendo da sua morte, ele deixou discípulos para que garantisse que essa mensagem de Deus continuaria sendo passada ao longo dos anos, ao longo dos séculos, até o fim do mundo. E para todas as nações. Então é uma mensagem universal. Por isso que nós temos a Igreja Católica. E católica, a palavra católica significa universal, E esses primeiros enviados, que foram guiados por Pedro, então Pedro era a cabeça ali desse grupo, eles foram chamados de apóstolos, que por sua vez formaram a Igreja de Cristo. Então a palavra igreja, ela significa uma assembleia, e aí eles formaram a igreja. Lógico que naquele tempo eles poderiam sair de bairro em bairro, de cidade em cidade, de povoado em povoado, falando para as pessoas. Os tempos mudaram, as cidades cresceram. Hoje em dia a gente não consegue mais nessa escala de pessoas, de padres, de sacerdotes saírem de povoado em povoado, passando a mensagem de Deus. Então, criou-se em si as igrejas como nós conhecemos hoje, e hoje as pessoas vêm até as igrejas para ouvirem essa palavra. Não que já não existisse a ideia das sinagogas na época, Mas hoje em dia, elas de fato tomaram conta do que antes era muito comum, as pessoas saírem de porta em porta passando a mensagem. Não que hoje não exista esse trabalho, que é feito por missionários, por voluntários, que ainda vão em povoados distantes para levar essa palavra. E aí, nós chegamos na definição do que é a catequese. O que é a catequese? O que nós estamos fazendo aqui? A catequese é a forma com que a igreja encontrou de evangelizar, de passar a palavra de Jesus para o maior número de pessoas. Então, o católico, o cristão, que ele faz parte da Igreja Católica, ele precisa adquirir esse conhecimento que nós estamos tendo aqui, para que ele entenda as crenças básicas, as regras básicas, o que ele precisa acreditar, o que ele precisa fazer, o que ele precisa deixar de fazer, Então, a catequese é isso. Então, a catequese não é uma coisa de criança, a catequese não é um período passageiro da vida, que você faz só a preparação para receber os sacramentos e depois acabou. Até porque o conhecimento e as coisas que Jesus quer ensinar pra gente, o conhecimento da Igreja Católica, ele é amplo, ele é vasto, e aí a gente tem depois as coisas que foram reveladas e que foram ensinadas pelas vidas dos santos. Então, assim, em se tratando de conhecimento, nós teríamos que viver vidas e vidas para dar conta de aprender tudo. Então, é uma coisa contínua.
E é por isso que nós vamos, até o último dia da nossa vida, não ter aprendido tudo. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é: não existe data de fim para que a gente termine de aprender aquilo que a catequese precisa ensinar. Nós precisamos aprender o básico, o conhecimento comum, que todo mundo deve saber, mas nós devemos sempre estar nos aperfeiçoando e frequentando a Santa Missa, porque lá também é nos passado conhecimento. Nós devemos acompanhar a vida dos santos, que nos servem de exemplo das boas práticas. Então, o conhecimento, ele é contínuo e infinito. E hoje, eu quero começar a falar sobre o conteúdo de hoje, trazendo aqui a fala do padre Paulo Ricardo, que ele traz uma metáfora de uma forma muito clara. Ele fala assim: a gente vai fazer uma viagem. Imagina, você vai fazer uma viagem, só que antes de você saber o seu destino, você vai lá na locadora de carros e você quer alugar o seu carro. E aí você já quer alugar o carro, você quer alugar o carro e você já quer saber se o carro ele é bom para correr em determinada pista, qual que é o tipo de solo que o carro é bom para andar, se é para asfalto, se é para terra, se ele é 4x4, se ele sobe montanha, se ele pode entrar na água. Mas você ainda nem decidiu para onde você está indo viajar, mas você já está preocupado com o carro. E o que ele está querendo dizer isso? O que o padre Paulo Ricardo está querendo dizer aí? Ele está querendo falar que é a mesma coisa sobre o catecismo da Igreja Católica. Não adianta você ficar discutindo o catecismo, então não adianta você também fazer a sua catequese e estudar e falar que você sabe e ler ele de começo ao fim, se você não entender o porquê que você está fazendo. E esse porquê você está fazendo é o objetivo da sua viagem, é o destino. Então não adianta você fazer se você não tiver de forma clara o porquê você está fazendo essa viagem. Então hoje nós vamos conversar sobre isso. O porquê estamos aqui e quais são os objetivos claros do porquê que nós fazemos o catecismo. Então, na nossa conversa passada, nós conversamos de um ponto de vista do porquê estamos neste mundo. E a resposta naquela primeira conversa foi: nós estamos neste mundo porque Deus quis, pelo simples fato de que Ele é tão bom, e de que o amor dele é tão grande que extrapolou o ser que Ele é, e Ele quis compartilhar a felicidade dele com alguém. E Ele nos escolheu para compartilhar essa felicidade. Hoje, eu trago essa mesma pergunta: por que estamos neste mundo? Mas não no ponto de vista antes da criação. Agora é no ponto de vista pós-criação. Agora, nós já estamos aqui. E agora? Por que nós estamos aqui? Então, nós estamos aqui, a resposta é: para, através do meu amor, me unir a Deus na felicidade do céu. Esta é a resposta mais básica que eu preciso saber para responder essa pergunta. Eu vou pegar aqui o meu catecismo e lá no número 356 do catecismo, nós vamos ver esta resposta. Então, no número 356 do catecismo, é uma parte que está falando sobre o papel do homem. Ele responde essa pergunta do porquê estamos neste mundo. Então, o catecismo fala assim: de todas as criaturas visíveis, só o homem é capaz de conhecer e amar o seu Criador. Ele é a única criatura na Terra que Deus quis por si mesmo. Só ele é chamado a compartilhar, pelo conhecimento e pelo amor, a vida de Deus. Para este fim, o homem foi criado. E aí reside a razão fundamental de sua dignidade. Então é isso. Nós estamos aqui para compartilhar o conhecimento e o amor e a vida de Deus. Então nós precisamos amar a Deus. E assim Deus nos dá em troca a chance de compartilhar o conhecimento até o limite em que Ele nos permitir e a felicidade. Ok. Agora, e como é que o homem vai fazer para viver isso? Como é que nós vamos fazer para chegar lá? Para a gente conseguir amar a Deus da forma com que Ele merece. Minimamente, né? Porque Ele mereceria tudo de nós. Como é que nós fazemos isso? Então, nós temos 4 coisas que nós precisamos, como bons católicos, fazer para que a gente consiga chegar lá. É esse nosso percurso. Então, a primeira delas: conhecer a Deus por meio da fé. Crendo no que nos é ensinado. E é crendo no que nos ensina. Não é crendo mais ou menos, é crendo 100% no que nos é ensinado. A segunda coisa: amar a Deus ao fazer cumprir os 10 mandamentos. Então, quando eu cumpro os 10 mandamentos, eu estou provando que eu amo a Deus, sem restrições. A terceira coisa é eu viver pela graça divina, que nos ajuda a cumprir os mandamentos. E aí, vamos lá.
O que é essa graça divina? Graça é, primeiro, a palavra graça, que a gente fala, né, de graça, dar uma coisa de graça, é você, ou melhor dizendo, você receber uma coisa de graça, é você receber algo sem você ter pedido, às vezes sem você ter merecido, você simplesmente recebeu porque a pessoa quis te dar. E é exatamente. Viver pela graça, do ponto de vista da religião, do ponto de vista católico, é você viver contando com a bondade e a misericórdia de Deus. Então, a graça, viver pela graça divina, significa que você vai viver com presentes que Deus nos dá para que a gente tenha forças para cumprir aquilo que Ele nos manda fazer. Então, veja, nós temos os 10 mandamentos que nós temos que cumprir e Ele ainda nos dá empurrãozinho para que a gente consiga cumprir. É muita bondade para uma pessoa só, porque Ele dá a obrigação e Ele ainda nos ajuda, Ele ainda nos dá ferramentas para que a gente consiga cumprir essas obrigações. E quais são essas ferramentas? Porque eu falei que são 4 coisas. Conhecer a Deus por meio da fé, os 10 mandamentos, e eu falei a graça. Só que essa graça é dividida em 2 coisas, que são elas quais? Os sacramentos da Igreja Católica e a oração. Então, olha o poder da oração. A oração, ela faz parte do que nos ajuda a chegar lá, a provar o nosso amor por Deus. Então, agora, eu vou falar um pouquinho a definição sobre cada uma desses 4 ferramentas, dos 4 elementos que nos ajudam a chegar lá. Então, o que vai ser os nossos... como que vão ser os nossos próximos... as nossas próximas conversas? Eu vou destrinchar, né, falar melhor o que compõe cada um desses 4 pontos. Então vamos lá. O primeiro ponto é conhecer a Deus por meio da fé, crendo no que nos é ensinado. Então, o primeiro ponto que eu tenho aqui é o credo. E o que é o credo? É aquilo que nós devemos crer. Muito cuidado com essa palavra credo, eu sei, gente. A 5ª série que habita em nós acha a palavra credo uma palavra estranha, porque ela vem daquela interjeição que fala assim, quando você vê uma coisa que gera estranheza, né? Você fala assim, nossa, credo. Nós usamos isso na língua portuguesa também, eu entendo, e faz parte de mim explicar isso pra vocês, tá tudo bem. Mas aqui a palavra credo não é deste credo que a gente fala, credo, que coisa estranha. Credo vem da palavra crer, do verbo crer, né? Então é o substantivo, é o nome da coisa que vem do verbo crer. Então ele vem do credo dos apóstolos, é aquilo que os apóstolos acreditavam, porque foi ensinado para eles pelo próprio Jesus, certo? Então vamos lá, o Catecismo da Igreja Católica, no número 167, fala pra gente assim, e ele explica pra gente essa questão do verbo crer. Ele fala assim, eu creio, esta é a fé da Igreja, professada pessoalmente por todo crente, principalmente no momento do batismo. Nós cremos, esta é a fé da Igreja, confessada pelos bispos, reunidos em concílio, ou mais comumente pela Assembleia Litúrgica dos Crentes. Eu creio também é a Igreja, nossa mãe, que responde a Deus com sua fé e que nos ensina a dizer eu creio e nós cremos. Então veja, eu creio e nós cremos, é o que nos é ensinado. Eu creio e nós cremos. Então é daí que vem o que os apóstolos ouviram e o que a igreja nos ensina. É o que nós falamos e o que nós ensinamos. E nós, como ouvintes, você ouve e fala, eu creio. E nós temos, lembra que eu falei? Nós temos o papel de evangelizadores. Então, quando nós ouvimos, nós devemos ouvir e passar essa palavra para frente. Então, a pessoa que ouve, ela também ouve e ela também deve crer, né? Então, a partir do momento que ela ouve, ela aprende e ela também passa a dizer que ela crê, né? Aqui também no Catecismo da Igreja Católica, do número 176 a 184, nós temos aqui um resumo que fala pra gente assim. A fé é uma adesão pessoal do homem inteiro a Deus, que se revela. Ela inclui a adesão da inteligência e da vontade à revelação que Deus fez de si mesmo por suas ações e palavras. Por conseguinte, crer tem dupla referência, a pessoa e a verdade. A verdade por confiança na pessoa que a atesta. Ou seja, nós cremos tanto na pessoa, ou seja, nós cremos tanto na pessoa de Jesus, quanto na verdade em que ela fala. A verdade, ou seja, nós acreditamos na verdade que ela fala, porque nós confiamos na pessoa que atesta. Então, nós acreditamos na verdade que Cristo nos falou, porque nós confiamos no próprio Jesus. Não devemos crer em ninguém a não ser em Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A fé é um dom sobrenatural de Deus,
Para crer, o homem tem necessidade dos auxílios interiores do Espírito Santo. Crer é um ato humano, consciente e livre, que corresponde à dignidade da pessoa humana. Crer é um ato eclesial. A fé da igreja precede, gera, sustenta e alimenta a nossa fé. A igreja é a mãe de todos os crentes. Ninguém pode ter a Deus por pai se não tem a igreja por mãe, né? Afinal de contas, a igreja, ela é fundada pelos apóstolos que tiveram a tarefa passada pelo próprio Jesus. Vocês são responsáveis por fundarem a minha igreja. Então, se nós cremos em Jesus, em tudo que ele fala como verdade, não tem como nós não acreditarmos na igreja. Porque a igreja foi fundada pelo Cristo. Percebe como está tudo interligado? Então, por isso que eu creio é a coisa mais forte que nós podemos falar. Nós cremos em tudo que está contido na palavra de Deus, escrita ou transmitida. Isso aqui tem um peso enorme para nós católicos. Por isso que nós não podemos cometer o erro de falar: cadê onde está escrito na Bíblia? Eu não estou vendo na Bíblia. Isso não faz parte da fé católica. Nós acreditamos na Bíblia, nós seguimos a Bíblia e nós somos os responsáveis por montar a Bíblia. Mas a Bíblia não traz toda a verdade da nossa fé. Nós acreditamos naquilo que foi transmitido. Nem tudo que os apóstolos transmitiram está contido na Bíblia. Então, nós acreditamos na tradição. Quando nós falamos em tradição, é aquilo que os apóstolos fizeram. Então, nós cremos em tudo que está contido na palavra de Deus, escrita ou transmitida, na Bíblia ou na tradição, e que a igreja propõe a crer como divinamente revelado. A fé é necessária à salvação. O próprio Senhor afirma: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. A fé é um antegozo do conhecimento que nos tornará bem-aventurados na vida futura. Certo? Então aqui nós conversamos sobre o credo, que é aquilo que nós devemos acreditar. A segunda coisa que nós precisamos saber, né, é o que nós podemos esperar de Deus e tudo o que nós podemos pedir para Deus. Por quê? Eu não posso pedir coisas para Deus que fogem de uma lógica. Eu posso pedir coisas para Deus. Eu posso pedir para Ele me ajudar com a minha família, com o meu trabalho, até com os relacionamentos amorosos. Eu posso pedir. Mas eu não posso, por exemplo, pedir para Deus, para Ele, que eu quero ser um Deus. Isso foge da lógica. Porque não existe a possibilidade. Isso foge da lógica da própria... Não tem como. Não tem como eu fazer um pedido que foge da lógica divina. Não tem como. Entende? Então, eu posso... Tem coisas que eu já sei que eu posso esperar de Deus. Que eu sei que Ele vai fazer. E eu tenho que saber o que eu posso esperar e o que eu posso pedir. Onde está escrito isso? Onde que eu vou achar essas informações? Na oração perfeita que Jesus nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. Às vezes, nós oramos fervorosamente. Ora o Pai Nosso todos os dias, até mais de uma vez por dia. Mas tem gente que nunca parou para meditar em cima da oração do Pai Nosso. Só repete, igual uma maritaca. Mas nunca nem parou para pensar no que você está falando. Eu vou parar, tem a oração memorizada na cabeça. Mas nunca parou, ela por escrito, parou assim e leu linha por linha e falou assim: olha o que eu tô falando aqui, o que tá falando aqui? E leu ela pra entender o que aquela oração tá falando. Nossa, isso aqui, olha, tá falando que Deus pode fazer isso aqui pra mim. E aqui tá falando o que é que eu posso pedir pra Ele. Então quer dizer que tudo isso aqui que eu tô pedindo lá em casa, na hora que eu tô orando, não poderia estar pedindo, não. Isso é muito importante. Então, esse é o tipo de conhecimento que a gente precisa adquirir e o catecismo ensina a gente sobre isso. Então, vamos aqui no número 2759, que fala sobre a oração do Senhor, que é a oração do Pai Nosso. E ela está na Bíblia. Lá, ela aparece esse trecho na Bíblia em 2 lugares. No livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, logo no versículo 1. E em Mateus, no capítulo 6, no versículo 9. Então fala assim: um dia, em certo lugar, Jesus rezava. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. Em resposta a este pedido, o Senhor confia a seus discípulos e à sua igreja a oração cristã fundamental. São Lucas apresenta um texto breve de 5 pedidos. Em São Mateus, há uma versão mais desenvolvida de 7 pedidos. Tá vendo? Então, se você for lá ler em
em São Lucas, você vai ver uma oração que aparece 5 pedidos. E em Mateus, 7 pedidos. E aí, a tradição litúrgica da igreja conservou o texto de São Mateus. E aí, eu vou ler aqui a oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, essa oração, nós também iremos estudar cada parte dela, cada trecho dela, e a gente vai entender melhor o que nós estamos falando aqui. E tem mensagens aqui dentro dela, de forma oculta, não oculta no sentido de ocultismo, né? Mas nós estamos falando coisas muito mais profundas do que, de repente, a gente imagina quando a gente tá lá repetindo de qualquer forma, tá? Qual é a próxima coisa que nós temos na nossa lista? Nosso terceiro ponto. O que Deus nos ordena, né? E aí, nós estamos falando sobre os mandamentos. Então, os mandamentos talvez seja a coisa mais popular que todo mundo sabe. O que são os mandamentos? É aquilo que Deus ordena pra gente que a gente deva fazer. Ou aquilo que nós devemos deixar de fazer ou fazer. Então, lá no número 2051, que na verdade é de 2051 até 2055, no Catecismo da Igreja Católica, ele fala dos 10 mandamentos. Mas nós temos os 10 mandamentos, mas em 2055, que é onde eu quero ler aqui pra vocês, porque daí nos próximos encontros a gente vai falar um por um dos 10, tem aqui um trecho. Quando lhe é feita a pergunta, qual é o maior mandamento da lei? Jesus responde, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Ora, o segundo lhe é semelhante. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos. Então, o que nós temos aqui? Nós temos os 10 mandamentos. Mas, o que Jesus nos fala? Que se nós obedecermos o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e se nós obedecermos o segundo mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo, nós estamos, assim, obedecendo todos os outros. Porque, por exemplo, vamos pegar aqui um aleatório. Não matarás. Se você mata alguém, você não tá amando aquela pessoa, certo? Se você obedece o mandamento segundo, que fala pra você amar o seu próximo, você não vai matar alguém. Então é isso. Se você obedecer os 2 primeiros mandamentos, consequentemente, você não vai desobedecer os próximos. Então, todos os outros mandamentos, eles estão inclusos nos 2 primeiros mandamentos. E eu digo mais, se você obedecer o segundo mandamento, que é amar ao próximo, como a ti mesmo, ou seja, não basta também só amar ao próximo, você tem que amar você também, porque você também é um filho de Deus, e aí você também tem que se amar. Você vai estar obedecendo o primeiro mandamento, que é o maior de todos. Você vai amar a Deus e fazer Deus feliz, certo? E, por fim, nós temos aqui a quarta coisa, que são os sacramentos, que são as formas que Jesus instituiu para nos dar as chances de perdoar os nossos pecados, né? Então, são as formas que a gente tem de fazer as pazes com Deus. Ali no número 1116 do Catecismo, também não vou entrar aqui em detalhes, porque nós vamos falar de todos eles, mas aqui a definição de sacramentos pelo Catecismo é: os sacramentos são forças que saem do corpo de Cristo, sempre vivo e vivificante. São ações do Espírito Santo operante no corpo de Cristo, que é a Igreja. São as obras-primas de Deus na nova e eterna aliança. Então, os sacramentos são forças que saem do corpo de Cristo. Então, é como se ele tirasse dele e falasse aqui, tá aqui pra você, e isso aqui vai fazer você ficar curado dos seus pecados. E de onde vem essa oportunidade para nos dar essa chance de curar os nossos pecados? Da igreja. Então, é à igreja que nós temos que recorrer para buscar os sacramentos, né? Então, são esses 4 pontos que nós devemos buscar. E esses 4 pontos, na verdade, eles resumem o Catecismo da Igreja Católica. Então, este livrinho que eu já mostrei para vocês, né? O Catecismo da Igreja Católica. A base dele é explicar esses 4 pontos. O credo, a oração, os sacramentos
e os 10 mandamentos. Então, é sobre isso que fala o catecismo e é sobre isso que a gente vai trabalhar nos próximos encontros.